criar projetos para beneficiar a população. Isso é de lei. Representar a população defendendo os seus direitos. Isso é de lei. Fiscalizar as obras e a administração pública. Isso é de lei. Aqui, na Assembleia Legislativa, é de lei trabalhar pela mudança e pelo bem do cidadão. Conheça mais o nosso trabalho pelo site Assembleia Legislativa. Você participa, a mudança acontece. Olá, hoje o tema é saúde. Você sabia que a maior causa de afastamento no trabalho de pessoas com menos de 45 anos por problemas de dor lombar, dor na coluna? Olha que dado curioso e um importante alerta, hein? Nós vamos falar um pouco mais sobre isso e trazer aqui também algumas dúvidas e orientações com o Dr. Marcel Yamada, especialista em neurocirurgia. Muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV, doutor. Bom dia, obrigado. E esse dado aqui, é bastante curioso, porque geralmente a gente pensa em dor na coluna com as pessoas mais idosas, né? Que já têm aí problemas, que vêm há muitos anos. O que está acontecendo? Bom dia, eu sou o Dr. Marcel Yamada, eu sou neurocirurgião. Realmente a dor lombar é uma doença bastante prevalente, bastante comum no dia a dia nosso cotidiano, né? O que acontece é que a dor lombar está associada muito com o envelhecimento do disco, né? E esse envelhecimento discal que acontece é progressivo e acontece, geralmente a mudança drástica acontece a partir dos 40 anos de idade. Então, a gente observa em pacientes mais jovens essa crise de dor lombar aguda como causa principalmente de afastamento das atividades do dia a dia. Questão de postura, de vida sedentária, isso tudo influencia nesses problemas? Sim, tem um papel importante, exatamente. Isso que você falou é muito importante em questão de prevenção. Hoje a gente sabe que o paciente que tem uma postura correta, faz atividade física normalmente, tem um sono regular, uma alimentação regular, um peso controlado, tá? Tudo isso influi na qualidade do paciente e também menor risco de paciente ter dor lombar. Uhum. Quais são assim os principais sintomas que já podem servir de alerta para a pessoa? Na maioria dos casos, a dor lombar, a evolução é bastante benigna, né? O que significa isso? Não existe grandes preocupações, tá? Em mais de 95% dos casos, a dor acaba se resolucionando no período até de 4 a 6 semanas, tá? Porém, em alguns casos, isso é a minoria, existem alguns sinais de alarme que o paciente pode ficar atento e isso ser motivo de procurar um médico especialista na área, tá? Quais são esses? Principalmente uma dor que não melhora. A evolução dela é gradual, gradativa e acaba piorando nesse período de 2 semanas, tá? Piora quando o paciente deita especificamente, ou o paciente chega a acordar durante a noite com essa dor. Febre associada, emagrecimento associado e dor que se irradia para as pernas, tá? Também são sintomas que o paciente tem que ficar atento e procurar um médico. Qual a região da coluna que é assim mais acometida dessas dores, que pode ter um agravamento aí? Porque às vezes a pessoa assim, mas eu tô com uma dor aqui na cadeira, como o povo fala, não, então é mais no alto das costas, falando de uma forma leiga, né? Qual é a parte mais atingida? A coluna nossa, na verdade, ela é construída uma região cervical, uma região torácica e uma região mais embaixo que é a lombar. A região lombar é a região mais acometida, né? Se a gente conseguir palpar aqui, ela vai da última costela até um pouco acima da região do glúteo, né? Por prevalência, essa região é uma região bastante acometida, a região lombar. Falando um pouco também de dúvidas, o que as pessoas mais trazem de dúvidas assim no consultório em relação a essas dores? Geralmente as dúvidas principais que o paciente trata com dor é realmente esclarecimento diagnóstico, né? A maioria dos casos que eu falei para você, a evolução é benigna, né? Então uma boa orientação médica, depois uma boa orientação quanto à prevenção já acaba sendo o suficiente, tá? Porém, alguns casos precisa de uma investigação mais profunda, né? E se liga principalmente com aqueles sinais de alerta que nós acabamos de comentar. A gente falou no início da entrevista sobre a questão de causas de afastamento, né, de trabalho por causa de dor lombar. Como é que é feito esse tratamento? Porque para a pessoa ser afastada é porque deve estar incomodando muito e já deve estar num estado já mais agravado, né? Como é que é feito o tratamento
tratamento dessas dores, né, na coluna. Tem muita gente, por exemplo, que tem muito medo da cirurgia, né? O senhor pode já comentar alguma coisa sobre isso? Em relação do lombar, a cirurgia é uma opção na maioria dos casos, tá? Realmente menos que 5% dos casos talvez tenha uma indicação cirúrgica, tá? A grande maioria dos casos acaba sendo tratada de forma conservadora, né? A gente acaba dividindo a dor lombar em dois grupos, né? Uma dor lombar que é aguda e uma dor lombar crônica, tá? Essa divisão é por tempo. Dor lombar aguda é quando o paciente tem uma dor, né, que vai até 6 semanas mais ou menos. Quando o paciente persiste mais tempo que isso, a gente acaba classificando como crônica. Dependendo da dor, a gente tem um tratamento específico. Então, por exemplo, um paciente com dor lombar aguda, uma fase aguda, não é interessante que ele faça atividade física intensa. Assim, o ideal é uma boa orientação médica para poder indicar o melhor tratamento, tá? E não é igual para todos os pacientes, claro. Quanto à cirurgia, a gente sabe que existe aí quase que um tabu, um medo das pessoas quando há uma indicação da cirurgia, né? Hoje em dia, até a gente vinha conversando um pouco antes da entrevista, o senhor fala que as cirurgias hoje elas podem ser o menos incisivas possível, né? Como é que funciona isso? Hoje, com o desenvolvimento de tecnologia, são cirurgias bem consolidadas já. É possível fazer cirurgias na coluna com pouca agressão para o paciente, né? A gente consegue hoje, com o uso de afastadores, com o uso de microscópio, com o uso de câmeras de alta definição, fazer incisões pequenas de 2, 3 centímetros para tirar uma hérnia, por exemplo, tá? Outra modalidade de cirurgia hoje, pouco invasiva, realmente são cirurgias endoscópicas, onde com uma câmera de vídeo, né, a gente consegue fazer também, tirar uma hérnia, por exemplo, e ser pouco agressivo. A principal vantagem da cirurgia é o que? É em relação à morbidade que essa cirurgia oferece ao paciente. Então, são incisões pequenas, isso é menos dor pós-operatória, o paciente consegue ir para casa rapidamente e consegue voltar às atividades rapidamente, né? Essas são as vantagens da cirurgia. Até as pessoas geralmente têm medo, por exemplo, de entrar para uma cirurgia de coluna, dar alguma coisa errada e ficar paralítico, por exemplo. Existe esse tipo de risco real ou isso também é mais um mito? Não. Toda cirurgia que a gente faz existe um risco. Eu brinco com os pacientes, né? Quando você vai atravessar a rua, você pode ser atropelado por um carro a qualquer momento. Risco acontece sempre, né? Só que uma cirurgia bem organizada, bem planejada, né? Fazer uma cirurgia com pouca invasão, esses riscos são diminuídos, né? Então acaba sendo uma cirurgia bastante segura para o paciente. Qual é a relação da dor na coluna com ansiedade e depressão, por exemplo? Que a gente não faz essa relação, não liga muitas vezes, né? Esse tipo de problema emocional, ela pode dar um reflexo na coluna? Pode acontecer, pode dar um reflexo e ser uma importante causa de dor na coluna. De qual forma? Principalmente a ansiedade e depressão, o paciente pode ficar tenso e causar contraturas na musculatura, isso pode ser motivo de dor, tá? E hoje a gente sabe que as linhas de estudo para tratamento conservador, hoje se fala muito do tratamento psicossomático, né? Hoje a gente sabe que em pacientes com dor crônica, aqueles pacientes com depressão, transtorno de ansiedade, existe uma conexão cerebral com o ciclo de dor, né? E esses sintomas de estresse, etc., isso acaba perpetuando e piorando a dor do paciente. Tem muitos casos de jovens, porque a gente sabe que hoje em dia existe uma pressão muito grande nos jovens quanto à vida profissional, à vida escolar. Aí vem todo esse cenário político-econômico no Brasil, né, de desemprego, de falta, às vezes, de oportunidade. O senhor tem observado assim que aumentou esse tipo de problema, dores na coluna em jovens por causa dessa ansiedade provocada por essa realidade? É menos prevalente em jovens do que um paciente de faixa etária dos 40 ou 60 anos de idade. Mas é claro que esses fatores são motivos para causar um estresse, ansiedade, e isso pode, num paciente, acabar sendo motivo propicial ou facilitar, assim, a origem da dor. Bom, então vamos falar agora de prevenção, né? O senhor já citou aí a questão de atividade física, o que é preciso para evitar, então, problemas na coluna que podem depois gerar até reflexos mais graves, né? Sim. A prevenção, eu acho que é o principal investimento que a pessoa tem que ter para evitar esse tipo de dor.
A primeira coisa é a postura. Ter uma postura adequada para esse paciente, ou quem, por exemplo, dirige muito no carro, ou que fica muito no escritório, tem que se corrigir isso. A segunda coisa é ter uma vida saudável. Então, atividade física, além de prevenir, claro, no lombar, isso previne outros problemas, com doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, etc. Ter um peso controlado, tá? Não fumar. A gente sabe hoje que o cigarro causa uma alteração na microcirculação do disco intervertebral, isso pode ser motivo no lombar também. Nossa. E ser saudável na parte mental também, então evitar estresse, ansiedade, isso ter isso bem controlado. E último, bom sono. Então a gente sabe que pacientes que não têm um bom sono, isso pode ser também um motivo a mais de paciente ter lombar. Olha só quanta coisa, né? Quantas atividades físicas, alguma em especial que o senhor recomenda? Musculação, ou por exemplo, tem gente que faz só uma caminhada, né, para manter peso, enfim, é o suficiente? O mais importante na atividade física é que eu recomendo os pacientes, faça alguma coisa que você goste. Porque geralmente se você não fazer uma atividade física que você não gosta, você vai acabar largando isso e vai ser uma obrigação do que ser um prazer. Então, na verdade, a atividade física tem que ser alguma coisa prazerosa também. Então tem que ser uma atividade física que você goste. Se você for da academia, é ótimo. Gosta de correr, excelente. Está ótimo, doutor. Acho que a gente abordou tantos vieses aqui desse tema. Tem alguma coisa que o senhor acredita que tenha faltado, que o senhor queira trazer aí como um alerta, como uma última mensagem para os nossos internautas? Eu acho que a entrevista realmente contemplou bastante os aspectos do lombar, né? Realmente sempre ficar atento quando procurar um médico ou não, e o mais importante é a prevenção. Eu acho que a prevenção vai acabar sendo um bom investimento para os pacientes. Não tem como fugir da alimentação saudável, do exercício físico. Acho que isso todos os médicos que vieram em todas as áreas sempre fizeram esse alerta. Tem gente que às vezes não gosta, mas não tem jeito, uma hora vai ter que acabar se rendendo, né? Está ótimo, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado. Nós conversamos hoje com o médico especialista em neurocirurgia, Marcel Yamada, falando um pouquinho das dores lombares, as dores na coluna, que muitas pessoas às vezes não ligam muito, começam a sentir, deixa, né, como a gente fala aí na linguagem popular, deixa rolar, mas ele trouxe um alerta importante, viu? É importante você procurar um médico quando essas dores estão persistentes, quando elas estão se agravando, estão irradiando aí para as pernas, quando tem algum outro sintoma, né? Ele falou de febre. Então é muito importante, porque esse dado aqui chama atenção. A maior causa de afastamento em pessoas com menos de 45 anos é justamente a dor na coluna. Falamos de prevenção, ele deu aí as dicas para como evitar, falou de tratamento, de cirurgia. Então olha só, eu acho que todo mundo ou já teve ou tem, né? Ou conhece alguém que tenha problemas na coluna. Então é importante para você também ajudar a gente a compartilhar essa entrevista, passar para o máximo de pessoas possíveis. Então você pode acessar o RD News, lá no RD TV. Tem um canal do RD News no YouTube que você, se você estiver assistindo por aqui, você tem como compartilhar. E também a gente está no Facebook. Então aproveite, curta, compartilhe, ajude outras pessoas também a divulgar essa informação de saúde. A gente se vê na próxima. Às vezes, boas ideias não vão para frente simplesmente porque ninguém as compartilha. Mas para mudar isso, a Assembleia Legislativa está ouvindo a sociedade e levando as boas ideias ao plenário. E agora, quer saber como você gostaria de melhorar Mato Grosso? Acesse al.mt.gov.br/propostas ou as redes sociais para contar as suas ideias que merecem ganhar vida. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa, a mudança acontece.